fixo, até pode aumentar um bocado o zoom, um pouco. Ok, não há nada, bate-se. Ok, apareceram dois ali daquele lado, mas não ficaram. O que nos interessa é isso. Não há nada. Mas é a tal situação, temos que certificar que não fica mesmo nada, nenhuma ave, nenhum inseto. Por vezes é um bocado complicado, mas é possível. Ok, esta vai ficar uma imagem excelente. O caso mais recente que tivemos foi agora no dia 27 de fevereiro. Estávamos a entrar para o serviço para discutir as colocações do Corpo de Segurança sobre o Carnaval. Então, curiosamente, aquilo era às 21h45, salvo erro, surge um fenómeno. Surge um OVNI e, entretanto, eu por acaso reparei, mas não comentei muito com os meus colegas. Fiquei mais naquela de ficar calado. Vi a hora, vi a posição e consegui ver bem o objeto, embora a uma altitude, vi-se uma esfera, mas grande. Lancei para a internet a notícia, através também da Apple, e curiosamente as pessoas em Sines encontraram a minha esposa e disseram: nós vimos no dia 27 o OVNI. Houve mais pessoas e eu aí fiquei contente, fiquei satisfeito, não era o único. Eu senti que as coisas estavam a começar a ficar estranhas. Estava ali qualquer coisa estranha, não estava bem. Não senti nenhuma dor de cabeça. Porém, senti o meu cérebro como se tivesse algo aqui a monitorizar. Tive o tempo todo com o mantra a centrar-me, sempre, proteção. Constantemente eu tive essa necessidade. Sempre. E depois, tive 3 noites que quase não dormi. Estive muito aflita. Quer dizer, que é que tive sempre muito. Não, quando a senhora entrou, eu senti-me logo mal. E dentro da sala nunca estive bem. Não me parece que ela seja totalmente humana. Pois não, não é totalmente humana. Não é. E também pareceu-me que ela era hostil e que o que estava a dizer era de propósito para nos confundir. Era desinformação pura. Aquilo que eu senti no preciso momento em que ela se levanta e que se senta na mesa foi uma profunda dor de cabeça, mas que me indispôs de tal forma que pela primeira vez desde que eu frequento a Apple, eu me fui embora antes da palestra terminar e a dor de cabeça só me passou no outro dia por volta da hora do almoço. Podes contar o que é que E eu fiquei extremamente incomodada. Saí daqui, cheguei ao carro, o alarme do carro, as luzes acendiam, mas eu não conseguia abrir o carro. Ela começou-me a atacar. E ela no primeiro ataque nunca mais me largou. Ou seja, ela de vez em quando virava-se para mim e deitava-me uns olhares estranhos, profundos. Ela tentava enviar alguma coisa, ou alguma coisa da parte dela tentava entrar em mim, e eu cortava e depois a mandava em retorno, com a mesma potência. Ela ficava revoltada comigo, olhava para mim, tumba outra dose, e eu travava, tumba outra dose para ti também. E andámos nisto durante um certo tempo, ou seja, à medida que ela me mandava com as doses, aumentava a potência.
E eu defendia das doses e aumentava a potência também. Viu que não conseguia aquilo que queria e de repente, trau! E à medida que ela me faz isto, sinto uma baforada de energia, seja lá o que é que foi aquilo, não sei especificar. E fiquei atordoada e foi aí que eu senti um agravamento na minha dor de cabeça. Ou seja, eu passei de uma dor de cabeça suave, pelo tipo de energia e de concentração e do que se estava a passar aí em volta, para uma dor de cabeça brutal. E houve um confronto, porque a espiritualidade, com certeza, de seres que estão mais acima da nossa dimensão, é totalmente diferente da nossa. Para mim houve um choque. Sim. Na minha opinião, Um jogo de energia dessa bola de branca. Quer dizer, choque no sentido de contato. Choque com eles. Choque no sentido de contato. Não necessariamente de confronto. Choque no sentido de contato. Incompatibilidade. Incompatibilidade. Há uma peça que não é com outra. Não há comunicação. Não há comunicação. Não há comunhão. Eu, como sabem, tento dinamizar ao máximo aqui a APO, trazer aqui sem a APO todos os elementos mais preponderantes para fazer as palestras, pico o pessoal para dar artigos para a página, custa-me que isto que não ande aqui assim e, portanto, tento trazer o melhor para cá. A Heloísa deu alguma capacidade de falar e de expor as suas teorias. Eu não sabia nada destas coisas, eu não sou bruxo para saber o que é que se passou. Bom, antes, ela chegou no comboio e eu tinha ido almoçar com ela aqui em Gulbenkian, ao restaurante da parte de cima. Aí, eu notei que quando nós estávamos na mesa a almoçar, ela ficou transformada, ela ficou assim, olhava assim, olhava assim para o lado. Epá, o que é que tens? Fiz-lhe assim a mão, o que é que tens? E depois aquilo passou. No outro dia, eu não senti nada de especial nela. Notei que ela é uma pessoa normal. Agora, uma das coisas que ela já me disse a posteriori é que aquilo que ela escreve lá no fórum, que não é ela que escreve, que será uma outra entidade para dar cacetada nos gajos. A mãe é levada, a mãe é deitada numa mesa, uma mesa que por vezes é anatómica. De certa maneira, a mesa é um nadinha fria. É-lhe retirado um óvulo. Passados uns dias, a mãe é levada novamente. Esse óvulo já vem fertilizado e ao fim de 3 meses, a senhora é levada novamente para lhe retirarem o feto. Se a senhora era virgem, pois continua virgem. Neste espaço de tempo em que ela está grávida, os seios aumentam de volume, tornam-se mais pesada, ela ganha peso, tem todos os sintomas da gravidez. Poderíamos perguntar uma coisa, será que não estamos perante uma raça tipo cuco, que vem aqui o serviço das nossas mulheres para produzir elementos para a sua raça? Eu não acredito. Então vêm lá de não sei quantos milhares de anos-luz da Terra só para aqui, não podem fazer isso nos seus sítios. Portanto, aquilo que
é capaz de estar em jogo é a produção em massa de grande quantidade de seres híbridos. Portanto, já será uma mistura de nós e uma mistura de outro alguém, que eu espero que isto não aconteça, que irão nos substituir. Estava a dormir muito bem e acordo já com o meu quarto bastante iluminado, com uma luz forte azulada, que banhava tudo. Era do estilo, não havia nenhuma sombra, ou seja, parecia que a luz rodeava tudo e mais alguma coisa. E eu estava de barriga para cima, tanto que eu, por consciência, se eu estiver consciente, eu não me deito de barriga para cima. Eu tenho pavor de me deitar de barriga para cima. E estava deitada de barriga para cima, com os cobertores, foi no inverno, os cobertores pela cintura, braços ao longo do corpo, não me conseguia mexer. E não conseguia abrir os olhos na sua totalidade, abria assim meio cerrados, mas dava para perceber formas. E as cores e isso. E às tantas ainda consegui despertar mais um bocadinho, tentei mexer, mas não conseguia. Lembro-me de sentir muito medo, mas é aquele medo intenso que faz com que o músculo da cara, os músculos do corpo estremeçam, tanto de terror mesmo. E quando me vi paralisada e senti depois alguém aqui no quarto, não sabia o que era, no meio daquela luz toda. Eu sei que olhei para ali para a parede, porque a minha cama estava deste lado. E a minha cama era um estúdio. E eu lembro-me de olhar para uma ripa de madeira que pertencia ao estúdio e ver aquele brilho todo. E depois tentava chamar pela minha mãe a gritar, não consegui, senti as lágrimas a correr e depois não me lembro de mais nada. Acordei no outro dia de manhã super doente. Assustada, doente. Mas quando cheguei à casa de banho, fui tomar banho, era só marcas no corpo. Ou seja, acordei muito assustada. Mas guardei aquilo, cortes, nódoas negras, um grande corte aqui no peito. Ou seja, foi uma experiência que me marcou muito, mas ao mesmo tempo fez-me abrir os olhos, porque foi a primeira abdução que eu me lembrei de poucos minutos conscientemente eu lembrei-me daquilo. Carla Batista é o meu exemplo. Vou contando a minha história, tanto em abduções, tanto isto aqui é as minhas experiências com extraterrestres. Foi o texto que eu escrevi para publicar na página da API, que está lá. Basicamente fala de coisas que eu me lembro que me aconteceram na infância. Eu dividi por 3 partes, a infância, a adolescência e a fase adulta. É o que está na página da API. Aqui depois no final fiz um resumo basicamente do que é não o que é uma abdução, mas as características físicas e psicológicas que podem aparecer numa pessoa que esteja a passar por esta situação. Depois, isto aqui são as tais entrevistas que o Aparício me fez nos primeiros dias que ele cá veio. São os desenhos, são os tais que eu tenho para aqui. Mas faltam-me aqui uns desenhos que eu ainda não os encontrei. Que eu acho que emprestei isto, não sei a quem. Isto é a sequência das tais entrevistas que ele me fez. Isto foi desenhado em 97. E o que é que retrata? Retrata uma das fases que há uma recordação que eu tenho muito viva na minha memória, que fui buscar às regressões, em que eu estou muito encolhidinha, mesmo assustada, com medo. Então estou assim, porque é assim, tiraram uma roupa e eu sei que me vão levar para fazer os exames. E então o meu medo é tanto que eu estou assim, mesmo encolhidinha, conforme está aqui no desenho. E eu estava mesmo naquela, se vocês quiserem me levar, então têm que me levar arroz, porque eu daqui não me levanto. Claro que eles fizeram qualquer coisa que eu automaticamente levantei-me e fui andar ao lado deles. Porque eles têm um controle muito grande na nossa mente, ou seja, conseguem obrigar a gente a fazer coisas que a gente não quer. Isto é um relatório médico de uma ecografia ao rim esquerdo, aos rins. A minha médica mandou-me fazer e descobriu-se que no meu rim esquerdo falta um pedaço de rim, porque ele tem uma marca cirúrgica bem definida. Mas não encontram explicações para aquilo, porque a técnica que me fez, a médica que me fez a ecografia, na altura até me perguntou se eu tinha tido algum problema com o rim que eu tivesse de ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica. Eu claro que disse que não, porque não
Nunca tive problemas com os rins. Apanhei foi uma vez um vez pela água no rim direito, mas isso não provoca nenhuma falha, não tira um pedaço do rim. E a médica depois estava a achar estranho e disse, não, é que eu estou aqui a achar isto estranho porque no seu rim esquerdo falta não sei quantos milímetros e tem uma cicatriz muito bem definida e muito bem feita. Portanto, quem fez isto fez um trabalho muito bem feito e o material que a pessoa devia ter era tão bom que você nem sequer uma cicatriz na pele tem. E vir-me assim, claro que eu não tenho uma cicatriz na pele. Então, se eu não fui submetida a nenhuma operação, mas de qualquer das maneiras, eu quando chegar lá em casa, eu pergunto à minha mãe. Pode ter acontecido alguma coisa em miúdo e eu não me lembro, mas eu acho que não. A primeira coisa que eu fiz quando encontrei a minha mãe foi perguntar. Minha mãe, claro, confirmou ou não. O sintoma pode ser qualquer um, pode ser uma depressão, pode ser uma fobia, pode ser um medo de escuro, de altura. Agora, como surge no consultório quando a pessoa não tem memória? Quer dizer, aquela abdução que é totalmente inconsciente, não é? Você vem com o sintoma e eu vou te regredir buscando o início do sintoma, não é? E de repente, você, em vez de vir uma memória comum, pode se ver criança ou adolescente, ou o que seja, num lugar se vê sozinho, numa praia ou num campo, é muito comum, a criança é muito comum a memória no quintal da casa brincando, sozinho, né? E vê uma luz, né? E a sensação que está sendo levada, porque a abdução tem um padrão, que você está sendo sugada por aquela luz, está subindo naquela luz. Muitas vezes a pessoa não tem ideia, que se ela não conhece o fenômeno, ela não vai me dizer, bateu uma luz e eu estou subindo. Ela vai dizer para mim, eu estou sendo puxada por aqui. E é muito físico, a pessoa chega a fazer esse gesto. Eu estou sendo puxada por aqui, tá? E logo a seguir se vê num ambiente de muita luz. Normalmente, num primeiro momento, não consegue ver nada, só vê muita luz, tá? E eu pergunto, então, se ela está se vendo em pé, sentada, deitada. Na maioria das vezes está deitada, né? E aos poucos você vai conseguindo que ela ultrapasse aquela claridade e comece a ver o que está acontecendo ao redor, não é? E aí quase sempre aparecem seres em volta dessa mesa e começa os exames. Para ser abdução, tem que passar por exames, né? E depois, muitas vezes, tem um telão onde é projetado imagens. Se o abduzido está muito nervoso, essas imagens são para acalmar, ou são flores, campo, vegetação, alguma coisa que acalme. E às vezes, em vários episódios, acaba vendo também um berçário, crianças dentro de fetos bem pequenos dentro de recipientes cheios de um líquido, né? Que esses fetos são tirados entre 3 e 4 meses, normalmente. Então, mas isso são vários episódios, não é num episódio que a pessoa recorda isso tudo, né? Essa é aquela que eu falei no quintal, a criança brincando no quintal. Esse é dentro da nave, o painel de controle, a tal janela ou tela. Essa é a mesma coisa feita por outro abduzido, desenho de outra pessoa. São semelhantes. Esse já é de abduzido, meu. Esse ser com essa capa de gola alta é muito comum. Tem, inclusive, um livro americano, que são tipos greys, mas eles são muito altos, magros, brancos. Tá? Isso é de um abduzido no Brasil também. Ele tem as protuberâncias, tipo ET de Varginha, na cabeça. E aqui já são híbridos. Esse aqui seria um ser híbrido. E esse eu tenho isso, que me foi dado por uma abduzida, porque achou isso na internet.
e que essa figura era igual ao ser que ela viu. Oh, Cristina, lembras-te uma vez quando a gente foi na vigília que eu te disse assim, que eu comecei a ficar assim porque estava com, tipo, como se eu tivesse com vontade de abandonar o corpo, fechar os olhos e deixar-me cair para o lado. Sim, é o que estás a sentir. Exatamente é o que eu estou a sentir. Olha, mas e se até fosses para um sentar no sítio, chão, se fosses para um sítio de menos influência, não era melhor? qualquer coisa. A gente veio aqui, olha, ela deitar fora a porcaria toda, vês? Tudo bem. A gente veio aqui porque eu por acaso não sabia que o sítio do Laboratório Dorico era tão perto, estás a ver, pensei que fosse para Juntórico, mas sabes que eu desde a semana passada que ando a falar que queria vir aqui. Tinhas dito, ainda ontem falámos sobre isso, nós voltamos aqui por acaso. E isto não é tão longe como tu pensaste, por alguma coisa é. Mas vejo os cavalos a descerem a grande velocidade por aqui fora, percebes? Além de ter havido aqui a grande movimento, mas não foi tão bem aqui o grosso da batalha. Eu vejo a batalha mais neste terreno Pois aqui deve ter sido e daquele lado ali, porque eu vejo, teve o início aqui, mas eles desceram, de certeza, porque eu vejo os cavalos todos a descerem a grande velocidade, aquele estrondo, aquele barulho ensurdecedor tipo de tsunami, estás a ver? Dos cavalos todos a descerem ao mesmo tempo. E houve um que caiu ali, um homem que bateu naquela rocha, caiu, eu não sei porque ele ao cair, já estou-me a engasgar. Ou foi com uma flecha, ou foi com qualquer coisa, porque foi algo afiado que lhe tocou no peito e ele, conforme lhe tocou, ele caiu e bateu com a cabeça na pedra e ficou, porque eu vi-lhe o sangue a jorrar, tipo rio. E não sentiste nada na pedra? Senti, estive em cima dela. E não foi mal? Senti agonia aqui na garganta. Sentiste agonia? Foi uma morte ali. Eu vi. Eu vejo uma mulher de branco nesta árvore. Sido a aparição.
consegues dizer. Espera aí que está ali no outro livro, não está. Tu viste quando eu toquei na árvore? Quando eu desci para dar a volta para ir para o coisa, toquei na árvore, que eu cada vez que olho para a árvore e vejo uma mulher de branco. Uma mulher de branco, assim desta altura. Uma mulher de branco. Eu não sabia que o Afonso Henriques tinha tido aqui uma aparição. Também não. Não és a única. Então, Cristina, houve uma aparição ou não houve uma aparição aqui também? Houve. Foi a senhora que apareceu, a Dom Afonso Henriques, e que lhe explicou como é que ele teria que proceder para vencer a batalha. Tipo a aparição mariana, é isso? Sim, exatamente. A luz levanta e parte. Ou seja, é como se ela estivesse ao pé das árvores ou dos arbustos e quando Mas dá para- vocês se aproximam dela, ela estava em vai. cima de um Vai-se embora. Vai-se embora. Vai-se embora, isto aí, 30 centímetros verdes no chão. E o tamanho? Sabe-me dizer o tamanho dela, mais ou menos? Aquilo é uma coisa Isto, pequenina. Uma coisa assim dessa luz. Você vê tipo uma esfera luminosa? Não mostra nada, não mostra imagem nenhuma, não mostra nada. Não, a luz. A própria luz é assim, deste tamanho? É mais uma espécie como luz de uma letra, igual a isso. Mas deste tamanho? Sabe o que é validade? Assim a pairar no... Vê a pairar, assim no... Vê-se parar, pode parar, não está tem parado. centímetros, Está vai parado e ter depois centímetros, chega. vai no ar. Levanta. Está no ar assim, nesta altura, está assim, quando é 20 nesta altura. E depois a bala. Quando a bala desce, vai 30 centímetros no chão. Quando ela abala, ela desce 30 para o chão. centímetros, 20 ou 30, não me diz. foge Pode- rente ao penso bem chão. que seja isto aí, que é pode ser mesmo. Foge rente ao chão, é isso? Rente ao chão. Portanto, deste tamanho está Foi mais ou menos passar nesta aí. altura. É, pois, Você pois, aproxima-se, ela abaixa e foge rente ao chão. Portanto, nesta altura do ano, essa luz vocês não a ver. É mais no tempo de calor. Que é em agosto? Junho, julho e agosto aparecem. Tanto parece, eu estava aqui no canto da cerca, estava lá na Oliveira. Então o senhor diz que era uns com isqueiro, era? Era uma pessoa com isqueiro? Mas eram dois, eram num sítio, no outro. As que eu viu era pessoa com isqueiro. Um acendia o isqueiro além. Depois eu pegava ali, o outro acendia lá além. Ela canta aquela cerca, aquela parecia, depois corria até lá aquela coisa, depois corria para baixo. E depois daí, pronto, desaparecia, não mais ninguém via. Por enquanto nunca cheguei a ver essa luz, que eles dizem que viram, né? Mas você não pode dizer que... Quando era rapaz, quando era moço pequeno, tinha aí uns 10, 12 anos, já ouvia as pessoas dizer que essa luz parecia além. Que essa luz parecia além no Cerro do Povão. Muita gente não pode dizer que é uma luz que está parada, é uma luz que, pronto, pode dizer até um pássaro, há pássaros que a gente vê que parece mesmo uma luz, os olhos deles parecem luz, é como os gatos à noite, se você ver um gato aí à noite, os olhos deles parecem uma luz, à noite um gato. Até às 8 vou fazer galos. Eu, às 17, 18, e também 2 de setembro. Acedemos tanto, abalámos logo à carga, caminho de casa, chegámos lá, fomos meter na cama, cheinhos de medo. Sabe se nesse Como- dia estava a chover? Não estava bom. Foi em que mês, sabe? Foi assim no mês de outubro. Em que ano, sabe? Que o ano agora já não sei. Que viu, como é que era a luz? A cor? O que é que... Era vermelha. A luz era vermelha. À noite, quando a vimos, era aquela luz assim grande, A encarnadinha. luz estava, como é que ela estava? Sempre parada, a mexer-se? Andava a mexer-se. Mas só em volta da panha. E depois, em volta da panha, nós lembramos que era gente por lá havia, não sei. Era assim. Nós fizemos um teste, eu e o Filipe mais o Figueiredo fizemos um teste. Eles subiram, eu fiquei no pé da montanha, perto do sítio onde esta senhora estava, e eles subiram até lá ao cima com uma lanterna. E a tua...
Sim, falaram na primeira noite. Dia 23. A tua lanterna, eu não sei bem qual é a potência dela, mas não é assim tão... fraca. É fraca. Ela estava com... E uma coisa é certa, as Com lanternas coisa. veem-se bem. Mesmo à distância, mesmo onde eu estava, que estava no sítio onde ela estava, a luz vê-se muito bem. Mas as lanternas não são vermelhas. Uma coisa é ver... Sim, as lanternas não são Sim, vermelhas. mas E a questão é esta, a senhora está sempre a repetir que eram pessoas que estavam lá em cima. Uma coisa é ver ok? um fenómeno aéreo, outra coisa é ver um... Pronto, ela estava sempre a dizer que está sempre pessoas lá em cima e isso é verdade. E uma lanterna pode enganar facilmente. A questão é que o facto de ela dizer que durante 15 minutos a luz subiu e desceu sempre a linha reta, sem impossível. É impossível improvável ser alguém com uma lanterna. Ser alguém com uma lanterna. Podia eventualmente ser um helicóptero em que a sinalização. Mas À um noite só helicóptero, plumas, à a noite partir só do espuma. sopé da montanha. À noite só Sim, mas helicóptero vê-se espuma. perfeitamente a senhora E a mesmo. quilómetros de distância já estás a ouvir as turbinas. Mesmo com a formação que a senhora tem, ela ia saber distinguir um helicóptero. Não, qualquer e a coisa ouvir as qualquer. turbinas, quer dizer, aquela Até porque à distância que ia dar para ouvir. Eu ia cá de baixo, menos um lado, mas Vou tentar pôr na zona da montanha. Isto parece mais um daqueles casos tipo luz da caniceira e assim. E ela basicamente o que dizia era que a luz vinha aqui de cima. Nós ao início pensávamos que ela estava a dizer que a luz dava assim voltas à serra. Não, ok? mas não perfil. Mas o que ela dizia era que a luz vinha até cá acima, descia, vinha até cá Acompanhava o acima perfil da montanha e durante 15 minutos. Ela diz que são rapazes novos a subir e a descer. Epá, Essa é a mas... explicação que ela dá para... Sim, eu acho um pouco improvável. Não é? Uma lanterna vermelha e estar sempre a subir e a descer durante 15 minutos. A luz Não, quer dizer, é assim. Não, 15 minutos demoras tu a chegar lá acima. Se estivéssemos a falar, Aquilo é horrível. se estivéssemos a falar de uma serra em que não há outro tipo de histórias e esta era a única isolada história, não é? Isto não era nada especial, acho eu. Sim. Mas é no contexto desta serra já se não já sei é mais até que interessante. ponto não acontece noutras serras também. A Serra da Estrela, por exemplo. O objeto está fixo. Por isso é que tu também vês depois aquele apêndice, não é? Pendurado a oscilar com o vento. Mas para estar fixo, Tens aí onde a parte do estava, slow motion. tinha que haver um cabo para segurá-lo, de alguma maneira. Ou seja, Isso, tipo a impressão papagaio que me de dá é papel. ser um papagaio de papel daqueles tradicionais. Mas não se vê é um Mas fio. com esta sensação o não fio tu não consegues vês. fio nenhum. Mas esse outro. Vou pôr aqui Outra vez, isso dá a ideia, ou um balão, um papagaio, qualquer coisa que... Falta referências para poder calcular a altura e a distância. Isso é nitidamente um balão. Desaparecer ela. Não, isso foi desfocado. É, ela desaparece. Claro que é desfocado, isso não há a menor dúvida. Como vê, é composta por duas bobinas perpendiculares. Uma, que é a amarela, está orientada na posição norte-sul e a vermelha está orientada na posição este-oeste. O núcleo dos aros é ar. Dentro de cada aro destes tem cerca de 500 voltas de fio de cobre, de 0,2, pode ser mais diâmetro, o que dá uns quilómetros, 3, 4 km de fio. É como se estendesse um fio com 3, 4 km de distância a servir de antena, não é? E a particularidade de ser orientável, porque um fio não é orientável como é uma bobina. Portanto, este tipo de antena é para captar um OVNI, se eles realmente existirem e andarem aí, na hipótese de captar um OVNI a centenas de quilómetros. É lógico que eu não o vou ver, não é? Mas a minha ideia era, se mais alguém em Portugal espalhasse uma rede destas, interligássemos todos em rede e criássemos uma página, como já fazem os que detectam meteoros, conciliássemos as nossas informações e os nossos dados, podíamos saber logo que um objeto não identificado passou em Portugal a tal hora, deslocava-se norte para sul ou para sul-norte e foi registado em tal ponto e tal ponto e tal ponto. Isso associado a fotografias e testemunhas oculares, isso era mesmo algo que era indiscutível de não levar em conta, não é? Porque não é só ver uma luz no céu e dizer está ali um OVNI, não. Pode ser um OVNI, não é identificado, mas daí dizer que é uma nave inteligente, extraterrestre, tão tripulada, tecnológica, que tem aparelhos que consegue parar e anular a gravidade, é uma distância muito grande, não é? Inclusive, eu tenho feito outras experiências a nível de orbes, que andam muito na net, as pessoas tiram fotografias e aparece lá a bolinha. Estou farto de explicar que isso não é nada, porque o pó, estou farto de fazer experiência aí com pó e com flashes e esses orbes, essas bolas ficam. É lógico que se for uma coisa extraterrestre, ou uma nave tripulada ou não tripulada, de alta tecnologia, ela tem que emitir uma energia. E essas energias têm que ser captadas por algum modo, não é?
não é uma máquina fotográfica que vai fazer isso. Portanto, tem que ser um sistema destes que registre qualquer sensibilidade nas correntes elétricas e magnéticas. Tem um cabo coaxial, isto é importante, não pode ser um cabo normal, tem que ser um cabo, neste caso usei cabo de microfone, com 2 condutores, como se fosse um microfone estéreo. Porque são mesmo 2 canais que estão a entrar aqui, não é? O canal 1, canal 2, vão pelo mesmo cabo, entram na arrecadação onde está o computador, ligam uma simples placa de som, que o computador já traz, e o software faz o resto. Tenho aqui, nesta arrecadação pequenita, o sistema a trabalhar sempre 24 horas seguidas. Por exemplo, liguei agora o interruptor, ficou logo aqui o sinal do interruptor. São estas linhas verticais, todas da mesma cor. Tem 2 programas a funcionar em simultâneo. Como este programa permite programar tudo o que se quer, que somos nós que criamos a linguagem depois para o levarmos a executar certas ações condicionais, criei precisamente uma rotinazinha para me carregar na internet a imagem, sempre atualizada, mas quando o fizesse, devido ao tal pico de sinal estranho ou anormal que pudesse surgir, ao mesmo tempo liga-me umas luzes com um sinal intermitente que eu sei logo se vem daqui ou se vem do outro lado. Portanto, é um código. Quando a linha é toda da mesma cor, sinal que a interferência vem pela linha de tensão de alimentação ao computador. Se for uma interferência feita na antena exterior, no ar, longe daqui, as cores mudam. Então mudam como? Se for a antena que está apontada norte-sul que registre, a cor que vai aparecer aqui será azul, um azul escuro carregado. Se for outra antena, aparecerá amarelo. Se o objeto estiver parado, aparecerá só uma linha ou um ponto se for só numa frequência. Se for nas frequências todas, aparecerá um traço como está aqui. Se o objeto estiver em movimento, esse mesmo traço começa numa cor e acaba noutra, porque é precisamente captado e registado e conciliado pelas 2 antenas. Tudo o que está aqui, aliás, esta parte toda, aquelas pastas, são o repertório que existe, no fundo, em Portugal, desde 1908 até o ano 2000. Nós temos relatórios militares, temos relatórios da GNR, temos relatórios de pilotos da Força Aérea, portanto, temos toda a componente que, no fundo, portanto, em termos sociológicos, representa a sociedade portuguesa. Portanto, essencialmente, o que está aqui são investigações de campo. Portanto, são análises que foram feitas com as testemunhas nos próprios locais onde as pessoas dizem ter observado qualquer fenómeno estranho, onde elas viveram essa experiência, tiveram essas percepções. E a generalidade dos casos que temos aqui resenhados são cerca de 800. O objetivo deste grande estudo é a análise da iconografia e das representações. A iconografia em termos de desenhos, a maneira como as pessoas representam o objeto observado, as incidências e a morfologia da observação, se há alguma, enfim, entidade estranha, não humana, associada, também temos a respectiva descrição gráfica e um conjunto de relações que, no fundo, o observador e a testemunha tiveram como interação, digamos, com o fenómeno observado e com os efeitos que esse fenómeno produziu nelas. Portanto, estudamos as reações psicológicas, psíquicas, físicas, inclusive. Vemos também
o impacto a posteriori que as observações produziram nelas, porque há efeitos associados interessantes a nível afetivo, inclusive, a nível da emoção, alterações das ideias relativamente ao mundo e à realidade, inclusive, a nível mais profundo, se quiser, não é? A partir daí há depois digamos, uma transformação dessa percepção individual que no fundo é compartilhada e é partilhada pelo resto da comunidade, porque a imprensa reproduz, fala-se na televisão, lê-se nos jornais, portanto há depois uma representação social dessas próprias experiências. E qualifica-se ou extraterrestres, ou seres espirituais, ou a Senhora de Fátima, ou a Virgem Maria, ou seres angélicos, ou seres interdimensionais. Portanto, há um conjunto depois de representações que são mais ou menos aceites, há umas dominantes, outras menos dominantes, não é? Depende exatamente do contexto cultural da época. Este é o primeiro, este é o terceiro, este é o quarto, este é o quinto. Este é um dos que está traduzidos, o outro ainda não tem. Que é este. Está traduzido para inglês. Eu estava longe, em 1976, de pensar aquilo que eu ia encontrar em Fátima. Realmente foi algo de extraordinário que aconteceu. Portanto, eu estou convencida e consigo provar por documentos que as aparições foram verdadeiras. Aquelas aparições aconteceram mesmo. Aliás, houve um padre que nos disse que nós tínhamos conseguido aquilo que a Igreja Católica nunca tinha conseguido, que era provar que as aparições de Fátima foram verdadeiras. Provar por meio de métodos científicos e também por documentos históricos. As aparições aconteceram mesmo. Agora, quem lá apareceu, aí é que mais devagar, não é? Aí é que mais devagar. Nós estamos no século XXI, estávamos no 20, nós começámos em 76, já se tinha pousado na Lua, já se tinha descoberto o computador, eletricidade e todas essas coisas, e, portanto, acreditar, como há 2000 anos se acreditava, que era possível Maria de Nazaré, no fundo, era uma mulher que foi divinizada, aparecer 2000 anos depois em cima de uma árvore, falar português, e, portanto, com um aspecto de rapariga, é assim uma coisa que, pelo menos, nos faz pensar, não é? Vamos lá ver, a gente não pode acreditar assim à primeira. Isto não tem nada a ver com a religião tomou conta porque a ciência, na altura, se desinteressou, mas se as aparições de Fátima acontecessem hoje, em 2006, de certeza que não tinham aquele desenvolvimento. As memórias e cartas da irmã Lúcia, escritas e publicadas a partir de 1942, já escritas a partir de 1937, a maioria, para aí que é, uns 90%, são fantasiados. Eu não digo que ela tenha feito de propósito, mas foi a educação que teve no convento, uma espécie de lavagem ao cérebro, influência dos jesuítas, dos seus confessores, etc., o meio em que viveu, a clausura, em que fez acreditar ela mesma que tinha visto Nossa Senhora, porque ela em 1917 não estava nada convencida que tinha sido Nossa Senhora, que apareceu lá mesmo uma frase dela em que ela disse: eu nunca disse que vi Nossa Senhora, mas uma mulherzinha bonita. E a descrição que ela deu ao padre, ela e a Jacinta, não corresponde nadinha àquela imagem que está em Fátima e que é venerada como Nossa Senhora de Fátima. Não corresponde nada. Nem sequer era uma senhora, para começar. Portanto, era uma menina. Quando não seria uma filha, era uma donzela. Aqui é a imagem, mais ou menos, foi desenhada pelo meu marido, como está descrito lá nos arquivos. Tem apenas uma coisa que não está bem. A saia era pelo joelho. Nos documentos oficiais que o padre mandou para o Patriarcado de Lisboa, está que a saia era curta. Trazia na mão uma bola, acho que era com esta bola que mostrava imagens à Lúcia, que era mais ou menos assim. Agora, tinha umas coisas espetadas, como ela diz. Como é que nós sabemos a roupa? Ora bem, a roupa e até a medida. Isso estava nos arquivos secretos de Fátima, isso encontrei eu no santuário. Do primeiro testemunho
do padre da aldeia, o padre Marques. Ele é que, 15 dias depois da primeira aparição, chamou a Lúcia e os videntes e os outros 2 primos e registou tudo o que eles lhe disseram. Depois houve a segunda aparição, chamou-os de novo, portanto ele fez, digamos, um registro, aparição após aparição. Portanto não foi no final de tudo, foi fazendo mês a mês. E ele é que escreveu que o cerco tinha tinha pouco mais de 1 metro. A medida de ser 1,10 m foi que houve um diretor de um jornal, padre também, que era o Mensageiro de Leiria, e perguntou à Lúcia como é que altura tinha a senhora. E ela disse, era da altura de fulana. E essa tal fulana, que o padre diz que tinha 1,10 m de altura, portanto foi por comparação. Ela viu isto e diz que isto que era como uma copa de um chapéu antigo. Eu andei por lá pela batalha à procura de um chapéu de homem para saber a medida. Media, portanto, o diâmetro de 18 centímetros e esta aba 9 centímetros, o que significa que isto que era um ser pequeno. Porquê é que ela aparecia no dia 13, quando nós temos meses de 30 e 31 dias? Já viu? Implica um conhecimento muito grande. Porquê é que ela aparecia àquela hora certa e não aparecia 1 minuto antes nem 1 minuto depois? Aquela hora certa em que ela aparecia era o meio-dia solar, coordenado por Portugal. O meio-dia solar na Espanha ou na França ou na Grécia não é o mesmo. Portanto, há uma série de conhecimentos ali, matemáticos, por trás daquilo. Houve uma intenção de fazer aquilo. Não é uma senhora que se resolve aparecer e rezai o terço, que me pretendem, não é? Não, há ali um rigor, um plano. Porquê? É claro, se nós quiséssemos pensar mal, nós podíamos dizer que eles reuniram ali as 70 mil pessoas, em outubro, para, como eu até já ouvi, para lhes arrancar, por exemplo, energia mental que é necessária para mover as naves, a energia mental. Eu, como penso sempre bem das coisas, acho que eles podem ter reunido realmente 70 mil pessoas para estudar toda uma civilização, porque estava ali tudo. Desde o vestuário, desde os meios de transporte, desde a saúde, a medicina, porque estavam lá pobres a pedir, tudo isso, a estrutura física de homens e de mulheres, pobres, altos, baixos, quer dizer, havia todo ali uma série de conhecimento, as estradas, os acessos, o comportamento, quando eles... Porque o Sol, o Sol foi extraordinário, o Sol era um objeto, segundo as descrições que estão escritas em 1917, não invento nadinha. Era, portanto, nem sequer era globo, chamam-lhe um disco, é o termo que eles usam, não lhe chamam disco voador, mas dizem disco de prata fosca. Alguns dizem que é mesmo, disco metálico cume de prata, é uma descrição no Jornal da Beira Baixa. Disco metálico cume de prata, veja só se isto não é um óvulo puro, se tem alguma coisa a ver com o Sol, a nossa estrela. E dizem que tinha uma periferia, portanto não era todo assim como se fosse um globo, não era. Dizem que não era esférico como a Lua, e tinha uma periferia, e só a periferia é que girava, portanto não era ele todo, só a periferia, e há mesmo uma senhora que diz que tinha focos aqui distantes, portanto nessa tal periferia, como se fosse olhos, e quando girava um foco transmitia uma luz vermelha, outro verde, outro azul, e dava aquele aspecto de ser uma roda de fogo, como muitos dizem, que se fosse fogo preso, arco-íris, todas as cores que eles dizem. Na parte final, o objeto tornou-se transparente e eles viram 3 seres dentro, que lhes acanaram. Interpretação cá de baixo. Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus, e São José estava a abençoar o povo. Está a fazer. Olha, isto é flash. Isto foi flash, não foi? Não, caralho, não brinques que esta merda é releva, caralho. Foi? Ah, mas também não.
Foi desse lado. Pessoal, olha o OVNI ali, Um OVNI. Está a fazer fisca. Eu acho que não é um disfarçado de avião. Aqui é uma rota de aviões. São aviões, pá, estás na rota do ali. Mas é assim, tudo a perceber. Olha, estão a ver aqui, venham cá ver o precipício. Tem um buracão. Olha, mas este aqui é um ponto porreiro. Isto é um ponto bom. Opa, vocês acasaram o som. Esta é a minha bandeira, pá. Aqui se calhar é um bocado difícil, porque isto aqui é a rota de aviões. Pá. Eles não se metem em rota de aviões. Pois não, pois não. É que tens duas rotas aqui.